Fala, estamos ao vivo aqui no Instagram. Fala, Henrico. Henrico já chegando aí. Pedrinho. Ana Clara, fala, galera. Galera sempre participando aí, dando essa moral, chegando já. Estamos aqui entrando com o Ramon. Ligeirinho também entrou aqui. Ramon já entrou? Vamos agora. Boa noite, Ramon. Fala aí, cara, tranquilo? Fala aí, Flagramável. Beleza? Beleza. Agora eu tô te vendo. Na última live eu não tava te vendo, não. Agora eu tô te vendo melhor. Só que a tua câmera tá deitada. É, pô, não é pra ficar deitada, não? Não, pô, o Instagram é em pé. Ó, o Reizinho tá aqui, já tá falando com a gente. Olá, oi, Reizinho. Marcele também entrou aqui agora. Fala, Marcele. Vamos começar essa live aqui hoje só nós dois, né? Daqui a pouco o Samuel tá chegando também. Mandar um salve. Né? Ó, o Davidson entrando aqui também. Boa noite, Pedrinho. Davidson Pedindo fez já aqui. A vinheta, Davidson. Fez a vinheta. Davidson. Pra gente. Depois ver se a gente consegue colocar aí pra galera ouvir a vinheta pra ele. Obrigado, Davidson. O Reizinho aqui tá pedindo pra eu mandar um salve pra ele. Salve, Reizinho. Como é seu nome, Reizinho? Na verdade, eu te conheço. Eu não lembro se você participou da live, se você é novo por aqui, mas de qualquer forma, seja bem-vindo. Flagramáveis. É isso aí. Então a gente vai começar a live de hoje pontualmente. Assim que eu abri, já tinha 4 pessoas aqui, então sempre pontualmente às 8 horas. Ramon está aqui também. Samuel entra daqui a pouquinho. Se o nosso convidado chegar a tempo também, a gente coloca ele aqui, que é o Leandro. Assim que ele chegar, a gente coloca. Leandro flamenguista também. E aí a gente vai trocar uma ideia com ele sobre esse momento do Flamengo, né? Ontem o Flamengo jogou pela 16avos da Copa do Brasil e ganhou de 1-0 num jogo que ficou marcado pela volta do Gabigol, né? Dessa suspensão. Uma suspensão estranha, mas ocorreu, né? Ficou aí mais de 45 dias afastados, inclusive afastado dos treinos, né, Ramon? Treinando em casa, né? Não pode nem entrar no ninho. Só não podia nem entrar no treinamento. Treinando lá no play dele, no playground. Não deve sob supervisão do playground, né? Deve ser uma mansão, né? Sob supervisão do Fábio, não sei o sobrenome Massaragian. Esse sabia que era isso. É esse mesmo, exatamente. E esse jogo, perguntou já aqui a Ana Clara. É um jogo que, assim, é uma vitória com gosto de... Ela não tem gosto de derrota porque não foi uma derrota, mas é uma vitória que você não comemora, né, Ramon? Uma vitória que ela dá mais medo do que qualquer outra coisa, porque não é desfazendo do time do Amazonas, mas é um time de série de empresário, né? Um time que não tem muita torcida, apesar de representar um estado imenso. É um time formado por empresários que acabou de subir para a Série B, que não ganha 6 jogos, né? Em pleno Maracanã, lotado, você com força máxima praticamente, você ganha de 1-0, assim, sem nenhuma criatividade, e isso preocupa, porque você pensa num Galo, você pensa no Internacional, você pensa num River Plate, num time na Libertadores, e aí você fala, cara, se contra o Amazonas o Flamengo não conseguiu criar, que pro Amazonas só a viagem já era ótima, né? Só em vir pro Rio de Janeiro jogar no Maracanã, para eles é o maior trunfo deles, né? Os caras não estavam nem preocupados assim com o jogo em si. Quer dizer, acho que não, acho que sim, mas assim, para os caras vir aqui tomar de 4-0 tava tudo bem. E o Flamengo não se portou dessa forma, né? Quais foram suas impressões iniciais aí, Ramon? Preocupante, a gente está vendo que o time não evolui,
pelo menos na minha opinião. Não adianta dar tempo, não estou falando trocar o técnico, porque não vai trocar, não tem outro. Vai botar aqui no lugar, realmente essa pergunta aí não tem como superar, não tem outro. Ele vai ficar. Agora, o time não evolui. Estamos em maio, né? E parece que estamos na pré-temporada. O time parece um time da década de 60, que você toca a bola e fica parado. Você não tem triangulação, ultrapassagem. Raríssimas vezes, quando tem alguma ultrapassagem, alguma triangulação, acontece alguma coisa. É um time muito parado em campo, muito previsível, depende muito da individualidade, tanto do Cebolinha, buscar, criar, dar algum drible para acontecer alguma coisa, senão não acontece nada. Do Luiz Araújo na direita, tentar alguma coisa. Ontem estava no banco, né? Mas depende disso, de individualidade, e o time não evolui. Pré-temporada, descanso. Não tem uma jogada, né? Não O time tem, não não tem tem uma nada. jogada. A jogada parece um futebol que tinha antigamente, que era o campeonato inglês da década de 90, que era pegar na intermediária, chuveirinho para a área e ver o que acontece. E o time do Flamengo faz isso. Chuveirinho, bota os caras no meio, e o Flamengo não sabe cabecear, não tem bons cabeceadores. E é chuveirinho e é um time limitado, esperando individualidade. Então, eu estou bem preocupado e estou achando que esse ano tem tudo para ser igual ao ano passado. E além disso tudo, não temos. Tá todo mundo voltando ao que eu sempre falo. Todo mundo de barriga cheia. Aí complica mais ainda, eu acho. A Ana Clara falou aqui, foi ao Maracanã e estava esperando um 3-0. Eu também falei sobre esse placar, porque eu imaginei que o Flamengo fosse assim, deslanchar contra um time da Série B, né? Eu sei que tem jogadores experientes lá no Amazonas, mas eu realmente achei que ia ser um jogo assim mais tranquilo, para dar uma apaziguada, e pô, foi o contrário. Eu acho que esse jogo incendiou. Eu acho que esse jogo me lembrou aquele jogo que a gente perdeu pro Alcas, lembra? Que aquele foi a gota. Ali era o Paulo Souza, Ramon? Um jogo Pro Alcas? que a gente perdeu. Não sei se era o Paulo Não, Souza que a gente perdeu, ou era não lembro. o Vitor Pereira. Era Vitor Pereira, né? Que a gente perdeu pro Alcas, aí assim, era um jogo para ser tranquilo, foi tenso, e aquilo foi um divisor de águas, assim. Eu achei que Provavelmente o Vitor Tite ia Pereira. relaxar com esse jogo. Oi? Eu acho que provavelmente Vitor Pereira, mas não estou lembrando exatamente. Se alguém puder aí relembrar, não estou lembrando. Pois é, mas foi um jogo, acho que foi o Vitor Pereira, assim, que a gente chegou a perder o primeiro lá e tal. Assim, aí depois que veio o Dorival, né? Não foi isso? Dorival veio depois do Vitor. Não, não, mentira. Foi o contrário. Enfim, foi um jogo tranquilo, então eu imaginei que ia ser um 3-0, ia relaxar o Tite, ia sair essa pressão, ia entender que ele tinha poupado, mas o time, assim, deu pra ver que não é altitude, não é gramado, não é calor, é o time não tá jogando. Aí o Davidson tá falando aqui, ó, volta ao 4-4-2, BH de atacante, não de ponta. Isso aí é uma coisa que eu queria falar hoje. Eu acho que o Bruno Henrique não está sendo bem aproveitado jogando na ponta ali, apesar de que com o Jorge Jesus, naquela época de ouro, ele jogava por ali. Mas ele também fazia um segundo atacante. Por quê? O Everton Ribeiro, ele não era um ponta, ele era quase que um meia. Então, meio que o time ficava um losango, né? Então, assim, você tinha o Gabigol jogando de centroavante e às vezes o Gabigol ficava do lado de segundo atacante do Bruno Henrique. E a mesma coisa acontecia na direita. O Everton Ribeiro ele vinha para o meio e aí você ficava com dois armadores. Quando precisava, essa bola era esticada, aí o Everton Ribeiro virava um ponta. Ou seja, não era um jogo de posição, né? Era um jogo que, dependendo do adversário, o Jorge Jesus armava de um jeito e a gente percebia que isso era possível, né, Ramon? Porque a gente olhava para o time do Flamengo, ele era muito mais limitado em relação a banco. Então, o cara conseguia, com o time titular, armar um segundo time. Ele não precisava de mais jogadores. Ele, com o mesmo jogador, ele fazia o cara virar duas peças. Era praticamente todo mundo coringa naquele time, né? Sim, cara, o JJ aí, realmente, com o elenco mais curto, ele fez uma coisa que eu falo hoje, e inclusive falava com vocês e com o Giovanni, que eu não acreditava, eu era muito, acompanhava só o brasileiro e muito mal, porque eu só acompanhava o Flamengo, de que não dá para fazer o que o JJ fez,
jogar todo dia entre aspas, não é todo dia, né? Mas um jogo atrás do outro e não tem descanso, poupa pontualmente, a intensidade não baixa, e o time era sempre encaixado, era um time coeso, todo mundo próximo de todo mundo, era um time rápido. Ontem teve, acho que foi um lance, acho que no começo do jogo, 15, 17 minutos, o Flamengo roubou uma bola, num raro momento que o Amazonas veio para cima, o Flamengo conseguiu recuperar a bola, aí eu falei, pô, agora vai acelerar para pegar o Alcas, você falando Alcas, vai pegar o Amazonas fora de posição, vamos acelerar o jogo. Não, toca para lá, toca para cá, o Sassá voltando de ladinho assim, bem devagar, sem pressa. Conseguiu voltar, vir do meio Ele campo para voltou de trás. costas. Teve uma hora que ele voltou de costas. Eu vi ele voltando de costas, caminhando. Ele nem olhou pra jogada. A jogada passando aqui do lado dele, ele passeando. Então, o time não acelera, aproveita o raro momento que o time não está todo postado lá atrás, com 24, todo mundo lá, o massagista, todo mundo está lá. Cara, acelera, aproveitando que os caras saíram, é o momento de você acelerar. Mas não, toca, vai no goleiro. Aí Mas fica aí complicado, cara. Fica te complicado. Aí atrapalhando, mas falando sobre isso, a Ana Clara falou aqui que o Gerson estava meio postado, né? Ela botou aqui qual foi a expressão? Muito parado, vacilou um pouco. E aí, isso que você está falando tem culpa do jogador, né? Porque o cara ele não percebe o jogo estando em campo, ele não deve ser jogador de futebol, ele tem que perceber o momento. Então, não precisa de alguém falar para ele, corre, vai, né? Mas eu acho que falta esse comando à beira do campo. O JJ, se visse uma situação dessa, jamais ele ficaria calado. Ele esperaria o intervalo. Ele mandaria os caras para cima. E é isso que eu acho que está faltando à beira do campo. Eu gosto do Tite, acho que ele é um cara mega campeão, tem um currículo que não dá para questionar. Fez bons trabalhos. Acho que quem errou foi a diretoria, porque no momento que você contrata um cara que você sabe que ele é retranqueiro, que ele ganha de 1-0, e a DNA do clube, os torcedores não cobram isso, você não tem que contratar. Mas no momento que contrata, tem que deixar o cara trabalhar. Agora, tá faltando essa energia do Tite ali para fazer a mudança ainda em campo. Me preocupa muito o Gerson ficar desse jeito. Você vê, a Ana Clara é uma menina de 14 anos e que foi ao Maracanã e consegue perceber isso, né? Acredito que ela deve ter mais ou menos isso de idade. E ela consegue perceber que o Gerson tá paradão, que vacila. E será que o Tite não tá vendo isso para falar, meu irmão, vambora, bora, é ritmo de jogo, acelera isso aí. E os caras estão passeando e nada acontece. É como se o Tite realmente assim, ele estivesse vendo um outro jogo, ou ele tá preocupado mais com a coletiva que ele vai dar para falar aquelas palavras difíceis, né? O cara não tá reagindo como a gente gostaria de ver ele ali à beira do campo, né, Ramon? Então tem um pouco do jogador, na minha opinião, mas tem um pouco também da falta de comando, de perceber que isso está acontecendo e falar, chuta mais. Você vê, ontem entrou o Matheus Gonçalves, ele começou a chutar a bola. Quer dizer, ele mesmo já deve ter percebido, porra, ninguém tá chutando, eu vou ter que chutar, meu amigo. Tem que entrar e ter que chutar a bola. Então, assim, verificar que a postura é um empurrando pro outro, né? O jogador não, porque o técnico de repente mandou tocar bola, aí o técnico fica esperando o jogador ter um lampejo para poder fazer uma grande jogada, como foi com o Luiz Araújo contra o São Paulo, entendeu? Cadê o dedo do técnico, né? É isso que a gente fica esperando. é, O Carlos ele Miguel não tem entrou essa aqui também. vibração, ele não tem essa energia do JJ. Miguel não. Ele é esse Não tem. estilo dele. É mais contido, mais pragmático, mais conversador, entendeu? Ele não vai botar aquela energia do lado do campo para insuflar o jogador, ir para cima. Então, eu acho que, como você mesmo falou, cara, quem contratou não contratou enganado. O Tite não, sempre foi o que a gente está vendo. Ele não mudou o jeito dele. Ele sempre foi assim, a forma de agir. Os times dele são montados assim. É isso. Então, quem contratou já sabia. Não tem como. Eu me enganei, eu não conhecia ele. Não, o cara é conhecido, joga dessa forma, ele não vai mudar. Ele tem ele mesmo já falou que ele tem as convicções dele. Então, não tem jeito, cara. Vai ficar assim. Não vai, eu não vejo perspectiva de melhora. Ele vai continuar do mesmo jeito, ele não vai mudar. Ele tentou uma variação ontem. No final do jogo, para fazer mais gols, ele colocou 4 caras enfileirados. Botou na esquerda o Bruno Henrique, aí ficou o Gabigol, Gabigol, Pedro Gabigol, e na direita
Lohan. Lohan. Aconteceu o quê? Nada. Nada. Eu Não, acredito que ele nem treinou ele isso. jogou, ele fez o que o Samuel falou, ele encheu de atacante e Empilhou foda-se. atacante. Empilhar atacante eu fazia no FIFA. Empilha atacante É, e manda a bola para a área. Pô. Parece que eles não treinaram essa situação. Você treinou essa situação? Pô, então não adianta você empilhar atacante para dizer que você é ofensivo. Então, o que eu não falando, para encerrar aqui, o Tite não vai mudar, na minha opinião, né, não vai mudar o jeito dele, é isso, é o pacote, é o Tite, é isso, então não tem jeito. Vamos torcer até onde a gente vai. Se a gente conseguir ganhar a Libertadores de 1-0, tá bom. tá ótimo, né? Pelo menos. Pelo menos tem que ganhar, tem que ganhar. O problema é que a gente tá correndo o risco de ser eliminado. Mas Melhor. sobre isso que você falou que ele não vai mudar, ele deu uma entrevista no jogo contra o Botafogo e ele falou que tinha que ter dado um passo atrás. E aí ele falou, ele complementou, né? Vai ter que dar um passo atrás e vamos voltar a trabalhar alguns fundamentos. Como se isso fosse um problema. Quer dizer, o que que é o fundamento no futebol, para quem não sabe? O fundamento é o passe, o fundamento é o cruzamento, o fundamento é o chutar. Mas quer dizer, então, que esses jogadores não estão treinando isso? É isso? Eles não estão treinando fundamento básico? E ele realmente acha que é esse o problema? Porque o problema é a variação tática, não é o fundamento que resolve esse problema. O problema é você chegar para o time e falar: olha, em situações X a gente joga de tal jeito, em situações Y a gente joga de outro jeito. Entende? O time não pode só também depender das substituições. Até porque, pô, se todo time só variasse com as substituições, o Jorge Jesus estava lascado, porque eram só 3 na época. Né? O Jorge Jesus conseguia fazer o time que estava em campo resolver aquele problema ali. Quer dizer, saber ler o adversário. Tanto é que na época tinha muitos memes, muitos vídeos de áudios que vazavam de jogadores adversários falando sobre como era enfrentar o Flamengo. Eu me lembro que tinha até um vídeo, Tinha que ficou famoso, que códigos. foi do Eric, o Eric Flores, lembra? Do Boa Isso, Vista, falando: pô, isso. meu irmão, aí, enfrentar o time dos caras, aí, tu fica perdido porque os caras tocam a bola, é um falando um código com o outro, daqui a pouco Entra tu na vê, sai uma 2A, jogada. a 3B, posição 3B, posição 4C. Aí eu te pergunto, isso é fundamento, Ramon? Isso não é fundamento. Isso aí é o técnico armando jogada, é o técnico variando posição, né? E aí, pra gente não ficar aqui só falando eu e você, a gente vou falar aqui, ó. O Davidson falou, ó, time ideal hoje, Pedro, BH, Vitor Hugo aberto de meia. Eu odeio Vitor Hugo, tá? Na direita, Arrasca, mas pela esquerda, Nico de volante. Esse aqui é o ideal, mas eu acho que não é o problema do time, entendeu, Davidson? Eu acho que o time já jogou dessa forma como você está falando e não rendeu. Os zagueiros aqui são os zagueiros que a gente vive, né? Que a gente vive vendo. Com mudança, eu achei que o Vinha foi o melhor em campo ontem, na minha opinião. Não só pelo passe, pela raça, pela vontade, pela ousadia. Ele estava jogando como lateral, mas também como ponta. Chegava no ataque. Tem uma hora que tu fala: caraca, o que o lateral esquerdo tá fazendo ali? Mas ele estava tentando se movimentar, né? Ele é um dos últimos a chegar nesse time, ele e o De La Cruz. Então, de repente, ainda não está contaminado com essa atmosfera de marasmo do Flamengo, né? O Carlos, eu chamei de Carlos Miguel, é o Carlos Mugnani. Munani. Como Mugnani. é que é? Mugnani. Mugnani. Tem que falar o G Quer mesmo aqui. Eu tentei levar fazer ele o G mudo. pro Coringão. Pois o Corinthians ama esse cara, né? Fica chateado com ele. Não, Eu acho que na fase que o Corinthians está mas com ganhando 1-0 razão, tá bom. com razão, com razão. Não sei se com razão, né? Os caras não iam ter dinheiro pra pagar ele, pô. Não, mas o cara deu título mundial pros caras. E aí? Ah, sim, é verdade. O cara é o Esse ponto. JJ da gente, né? Como se Exatamente, fosse isso. exatamente. Com razão. Agora, então assim, além desse resultado do jogo, eu acho que as entrevistas coletivas, eu não sei se tu tem acompanhado, elas têm Não. falado muito do Tite. E eu acho que a imprensa começou a pegar pesado nele agora, porque as perguntas vêm e ele não responde. Não é que ele não responda, ele sempre tenta, tipo, ele não quer expor a parada. Entendeu? Aí ele dá um elogio aqui, aí ele fala que a culpa é dele, mas ele vai resolver, mas ele aí fala de tática, aí ele fala, não, a gente vai treinar mais um pouco. Acho que é uma que cobre o Flamengo direto, não sei se é a Cibele ou Isabelle. Ela é uma jornalista que cobre o Flamengo e tá sempre fazendo essas perguntas de tática para ele. Ele nunca responde variação tática, variação de jogada. Ele não fala de jogada. O Renato Ele também não foge pela respondia. tangente, não responde. O Renato, Pois quando é, você entrava na parte tática, ele também não se enrolava ele todo. Ele não sabia o que pois responder. é. E aí
é o que preocupa, né? Porque a gente vai vir aí, eu até fiz uma postagem hoje sobre os jogos do Flamengo em maio, e preocupa porque são jogos difíceis, jogos decisivos e contra adversários muito mais fortes do que o poderoso Amazonas, né? Então, assim, eu acho que vai ser mais tenso do que o mês de abril, apesar de ter o mesmo número de jogos, mas o problema vai ser porque vão ser jogos decisivos, né? Então, a forma como o Flamengo tem reagido a essas situações é que me preocupa. Ontem a gente teve também a presença de alguns meninos, eu queria falar um pouco sobre isso, queria saber o que que você achou do Lohan como titular, do Matheus Cunha no gol, da presença do Vinha também, que na verdade surpreendeu um pouco, né? E depois da entrada do Matheus e do Igor. O, começando pelo o Vinha, ontem eu vi que realmente foi uma boa contratação, cara. Muito bom jogador, tecnicamente muito superior ao Ayrton Lucas, muito superior. É, a aquele corredor que ele pegou na hora ali, que teve uma aproximação, pô, que foi na hora do gol, pô, aquilo ali não é para qualquer um, cara. Aquilo ali, gostei muito do Vinha, cara, gostei muito. Para mim, titular. Ele foi até o final do campo, né? Isso. Titular, para mim é titular, não tem como você falar nada. Agora, o Lohan é aquilo, cara, é cru, mas vê que é um bom 17 anos. jogador. Oi? 17 anos, né? Então, natural, mas buscou, tentava alguma jogadinha de efeito, querendo dar um ovinho. Na minha opinião, não acrescentou muito, mas bom jogador, cara. Bom jogador, mas não como titular. Cara, não tenho muito o que falar, assim. Não. Vamos imitar aqui o nosso amigo Samuel, nota 5, cara. Eu daria uma nota 5 para ele no jogo de ontem. Daria uma nota 5. Tem que evoluir muito, Eu, capinar muito. ele tem 17 anos, ele não deve nem dirigir ainda. Eu acho que Natural, tem é. muito tempo como agora. Eu acho ele muito melhor que o Vitor Hugo, por exemplo, que já deve ter uns 19, 20 anos. É. Eu achei ele com mais personalidade, ele partiu pra dentro. Só Sim, voltando a sim. falar rapidinho do Vinha, que você falou dessa jogada que ele fez, o Vinha perdeu uns 2 gols porque chutou de direita, que é aquilo que a gente critica, né? O cara não sabe. Mas você ter um lateral perdendo gol dentro da grande área com a perna direita é porque o cara tá aparecendo pra jogar. Porque normalmente um lateral não perde gol, né? O lateral não tá nem participando dessa jogada. Ele fica antes ali, ele tá mais preocupado com o contra-ataque. E o cara tava perdendo gol, então, ou seja, o cara tava entrando dentro da área, né? Que é uma coisa que o Varela não faz, que o Wesley não Não. faz, que o Ayrton Lucas faz, mas é muito raro. Então, realmente, eu achei assim, ele mostrou que merece ser titular. É claro que o Lohan deve ter entrado por uma questão de desgaste do Luiz Araújo. Sim. Mas eu achei bom, cara. Eu achei que ele teve personalidade, ele partiu pra dentro, que é uma coisa que se espera do Vitor Hugo, eu acho que ele não fez. Queria saber o que você achou do goleiro, acho que não comprometeu, acho que é bom Não, dar ritmo mas de você fala jogo, do né? Lohan. O Lohan, pelo que eu entendi, ele entrou na posição do Arrasca, não foi? Não, ele entrou no lugar do Luiz Araújo. O Ele Arrasca tava aberto? estava aberto. O Lohan, o Flamengo não mudou o esquema de jogo. O que aconteceu foi mudança dentro do elenco. Quem fez o 10 foi o De La Cruz. De La Cruz. Aí o Alan entrou no lugar do Pulgar e o Gerson entrou no lugar do que seria o De La Cruz. E o Lohan ficou ali. Aí no segundo tempo, quando entrou o Gabigol, virou 4-4-2. Que a televisão até filmou o Gabigol assim, entrando embaixo da placa de substituição e falando: vai fazer 4-4-2, eu vou jogar do teu lado. Aí ele falou alguma coisa com o Pedro, porque o Pedro achou que ia sair ele falando pro Pedro, ficou muito claro ali que ali ele mudou para 4-4-2. Que aí foi a hora que aí o Lohan começou a jogar mais como Arrascaeta, na verdade, mais como Everton Ribeiro, porque ele ficou pela direita. Aí o De La Cruz ficou um pouco pela esquerda. Não, minto, o Bruno Henrique, Pedro e Gabigol ali no centro. Né? Aí logo depois ele saiu também. E depois ele tirou. Mas chegou a ficar um momento os quatro, assim, né? Aí depois eu não lembro, acho que entrou o Luiz Araújo, aí até deu um gásinho, né? Pô, perdeu Não, um gol ali. pouco. As substituições, na minha opinião, não surtiram efeito. Ele empilhou centroavante lá, pessoas na frente, mas sem muita
técnica, tem muita tática. Só botou ali 4 ali na frente e vamos ver o que acontece. Então, realmente não surte muito efeito. O time só tem uma forma de jogar, é uma forma, na minha opinião, antiquada, entendeu? Todo mundo parado, não tem aproximação. Você toca a bola e fica parado. Aí tem que esperar algum drible de algum jogador para abrir um buraco, abrir alguma coisa, porque senão nada acontece. É bem pragmático, o time não tem emoção, energia, o time não é movido para isso, não é motivado a isso. O técnico é um cara tranquilo. E então é isso, cara. Não vai mudar e não vejo nenhuma melhora. Para mim, já estamos em maio. O que vamos esperar? Vamos deixar ele trabalhar? Não foi para mandar ele embora, não. Mas vamos deixar ele trabalhar esperando alguma melhora? Você acha que não vai melhorar? Eu acho que vai ser isso. O Tite é isso. A gente enfrentou um time da Série B, ganhamos de 1-0. Se enfrentar um da Série C, vai ser 1-0. Se enfrentar o Palmeiras, se a gente ganhar, vai ser também de 1-0. É isso, o time é isso, o Tite é isso. O problema, né? Eu também vejo dessa forma. Eu acho que, assim, demitir, eu acho que só vale a pena se você estiver sabendo quem você vai contratar. Não tem. E não demitir para depois, aí vai falar com o Carlos Carvalhal. Aquela velha história. O Carlos Carvalhal também tem o mesmo jeito dele. Ele é calmo, ele não é o JJ. Ele é português, é o que ele tem em comum. Ele tem lá umas campanhas boas. Aí ele vai falar que não. Aí você vai falar Galhardo. Aí o Galhardo, não, tá ganhando milhões. Aí você vai ver quem você vai contratar. Aí, para mim, é melhor deixar o Tite. Entendeu? Porque Sim, os sim. jogadores gostam dele, vamos tentar fazer alguma coisa internamente. Agora, pô, JJ acaba a temporada no Al Hilal. Fala que não quer renovar, meu irmão, aí tu demite o Tite amanhã. Entendeu? Porque você tem que ter certeza que você vai contratar, senão a gente vai perder o ano. Então, para perder o ano, é melhor não pagar a multa do Tite e deixar ele trabalhar. Ele tem 70 e poucos anos. É um cara que vem de 2 Copas do Mundo. Já foi campeão mundial, ganhou todos os títulos possíveis de um treinador brasileiro, incluindo estadual, tudo. É difícil mudar mesmo, né? Vai convencer o cara de que ele tá errado, né? Não, Talvez ele a torcida do Flamengo vai fazer isso, mas não é provável, né? eu Possível mas não é provável. sim, sim. Então, por isso que eu tô falando, ele não vai mudar, ele já tem as convicções dele. Então, tem que respeitar. A culpa não é dele. Eu vejo a culpa de quem De quem contratou. contratou. Porque você vai contratar um cara, você tem que ver o pacote. É como foi contratado o Sampaoli. Você sabe como é que ele joga? Sabemos. Você sabe como é que é o relacionamento dele no vestiário? Como é que é o vestiário dele? Ele é um cara problemático? Não é? Tem que ser analisado o currículo do cara. Você não pode Sim. contratar um cara assim. Você contratou o Tite, pô, conciliador, um cara de compor, pá, mas e aí? Ele vai ter garra ainda, ânimo, montar o time, variação tática, o elenco é bom, é curto, mas ainda é um dos melhores da América do Sul, Sim. indiscutível. Poderia estar jogando melhor. Ele está disposto a buscar alguma outra forma, conversar com ele na entrevista com o Tite, ó, pô, como é que você. Quem vai fazer essa conversa com ele? Era o Juan, era quem? Era o Marcos Braz? Quem poderia Fabinho, dialogar com ele? soldado. Fabinho Soldado, alguém, pô. Então, mas como é que você vai jogar? Como é que você não vai jogar? Então, temos tais jogadores no elenco. Ah, não, eu quero assim, mais assado, mas eu posso jogar assim. Uma discussão profissional, tática de elenco ali, provavelmente não teve. Contrataram pelo nome. Ah, ele ganhou, que nem você me fala, ganhou tudo possível, tem um currículo recheado de título, 2 Copas do Mundo, não ganhou, não foi longe, mas tá lá no currículo dele, foi os melhores jogadores e fez a Copa, para mim, foi fraco, mas tá lá carimbado. Então ele é isso, cara. Ele não vai mudar e quem contrata é que tem que ver quem que você está contratando. Eu acho que o Tite, ele foi o primeiro trabalho dele depois da seleção. Então, assim, é outro ritmo, né? Foram 6 anos, ele teve um problema no joelho, a gente percebe que ele quer promover o filho dele. Então, muita coisa mudou no Tite antes da seleção para depois da seleção. E ele vindo de 2 campanhas onde ele não consegue levar a seleção onde se espera, fica um trabalho a priori questionável. A escolha do técnico fica questionável. Mas hoje, a gente não pode nem falar que a torcida do Flamengo foi impaciente com ele. Eu acho que foi muito paciente. Eu acho que a torcida ainda está paciente. Eu acho que ainda existe muita crítica, até porque existe a mágoa, porque ele foi técnico da seleção e não ganhou nada. Mas existe uma paciência com o cara,
que outros técnicos não tiveram. E que eu me lembre, Ramon, me corrija se eu estiver errado, outros técnicos do Flamengo, principalmente, por exemplo, o Vitor Pereira, no início do ano passado, ele não conseguiu ter da diretoria as promessas que fizeram para ele antes de contratá-lo. Porque o Vitor Pereira, quando foi contratado, ele tinha o Rodinei, que estava voando, né? E tinha o João Gomes. Logo, quando ele chega, ele perde esses dois jogadores, que eram jogadores importantes, trabalhavam no time, e ele não teve reposição. O Tite, tudo que o Tite queria, o Flamengo trouxe. Talvez o Flamengo não tenha um ponta-direita reserva ali na altura, ou melhor que o Luiz Araújo. Mas não tem nenhuma posição que o Tite poderia reclamar e falar: ah, o Flamengo me prometeu isso, não me deu. Queria lateral esquerdo? Foi lá no home e trouxe. Queria zagueiro? Que ele queria? Porra, negociação longa, veio lá e trouxe. Queria um goleiro? Porra, tem goleiro. Queria dois atacantes? Ele tem tudo. O departamento médico agora que a gente começou a ter lesão. Então, assim, não tem desculpa pronta pro Tite, entendeu? É trabalho. É o que ele mesmo fala. Agora, será que esse trabalho é na visão dele ou o que a gente está esperando? Essa que é a expectativa, né? A gente, na verdade, está esperando uma coisa dele que eu não sei se é isso que ele vai entregar. Não vai entregar. É o jeito dele, né? Ele não vai entregar, é isso. O trabalho dele é esse, ele está treinando para isso. 4, 3, 3. No meio campo com 3, um centroavante e 2 pontas ali que ele busca alguém para driblar os pontas. É isso, não vai mudar. Ah, vou dar um passo atrás. É nada, é isso. O jeito dele jogar é esse, não vai mudar. Não tem o que fazer, cara. É isso, ele tem a convicção dele, não vai mudar. Ele ficou na seleção 8 anos, vamos arredondar, 7, 2 Copas. Não, foram 6, no total foram 6. 6 anos, 2 Copas. Ele entrou em podendo 2016, escolher qualquer ele jogador. jogou em 2015, ele ganhou o Brasileiro em 2015 pelo Corinthians. Aí ele entrou em 2016. Aí eu acho que ele entrou no lugar foi do Dunga, né? Isso, do Dunga. Aí ele entrou em 2016, que ficou até 2022. Foram 6 anos. Então, e ficou na seleção podendo escolher quem ele queria. Sim. Matéria-prima tem para você montar um time na seleção. Quem você quiser. Você não vai chegar num time e esperar a mesma coisa. Ah, eu quero um ponta assim, eu quero um ponta assado, na direita assim. Não existe isso. O clube vai ter que trabalhar. Não, mas ele teve, é isso que é o problema. Ele teve, porque tudo que ele pede para contratar, o Flamengo contrata, cara. Qual é a posição que ele tá? Ele pode reclamar? Não pode reclamar de nada. Mas parece que ele ainda tá querendo mais um ponta, parece. Mas assim, o Flamengo... É que eu tô te falando, não é como seleção. Ponta vai vir, vai destruir. Ele vai falar que é isso, então. Ele vai falar que... Entendeu? Pode ser, assim, um lateral direito melhor que a gente tem. Ele não tem desculpa, o Flamengo tá correndo atrás, buscando o que ele quer. Em junho, na janela do meio do ano, vai ter mais reforço. Mas não anima, cara, porque estamos em maio. Você pega o time da Série B, você sofre. Ah, é calor, é sequência de jogos. Sim, mas só a gente tem sequência de jogos? E aí? Mas você não vê nada. Estamos em maio. Quantos jogos o Flamengo jogou bem aí? Destruiu. No caramba, esse é o time que a gente quer ver? Não tem. É isso. Não vai mudar. A gente quase perdeu pro Vasco, cara. O Vasco é isso. Tomou 4 agora do Criciúma, a gente quase perdeu para eles. Foi 0-0 o jogo. Aí os flamenguistas estavam super satisfeitos, que 11 jogos sem perder, sem tomar gol, mas estamos enfrentando o quê? O time do Aterro. Boa Vista. Não, vamos deixar ele trabalhar. A gente só tá disputando Carioca. Então, mas aí você fala, você é chato, entendeu? Você não deixa o cara trabalhar, você tá botando o sarrafo muito... Pô, o sarrafo alto, se eu comparar com o JJ. Eu tô comparando com o técnico daqui, cara. Eu não vou comparar com o JJ porque eu sei que aquilo ali é algo do sonho. Tanto foram meses. Eu não estou colocando um patamar lá porque eu sei que ele não vai alcançar, nem tem nem categoria, nunca teve para isso. Agora, minimamente você jogar bem, pô. Você jogar bem, você tem variação, perder o jogo, vai perder jogo, seu futebol. Um dia você vai jogar mal, vai. É o futebol. Você vai ter contusão, vai ter que botar o garoto da base, vai perder, vai. Mas não tem um jogo. Estamos em maio, pré-temporada, final do ano passado, pré-temporada completa, tudo completo, carioca. Estamos em maio, já começamos o brasileiro, e o time está da mesma forma, aquela mesma lenga-lenga, lentidão, moroso, é um time moroso em campo, um time lento, sai devagar, não acelera o jogo.
pô, irritante. Chega a ser irritante ver esse time jogar. Você brincou agora um pouco antes falando sobre que a gente vai ganhar a Libertadores ganhando de 1-0, né? O problema não é nem o placar, mas o problema é o jogo, é o modo como o time constrói esse placar de 1-0, porque o Flamengo realmente não é um jogo moroso que quem tá com sono se assistir dorme. Quem vai para o estádio vai ficar chateado porque gastou dinheiro com cerveja quente e porque vai voltar tarde para casa, porque o time não compensa aquilo ali. Você vê, uma menina de 14 anos foi ao Maracanã, no jogo tranquilo, imagina a família levando, né? Vamos levar aqui para ver Flamengo e Amazonas, vai ser um vareio do Flamengo, é 1-0 e olhe lá. Claro que eu, como flamenguista, até gritei aqui na janela quando o Flamengo fez o gol ontem, porque para mim foi um golaço. Aquela Sim, sim. arrancada ali, eu falei, pô, vai golear. E não foi o que Jogadaço. aconteceu. Aí eu fico lembrando de você falando, não pode chutar não, porque vai que entra. Parece que é proibido, que ganha Não multa se chuta de fizer gol. fora da área. Não chuta. Então, assim, o problema não é nem ganhar de 1-0, o problema é que não tem volume de jogo. Fica um Isso. toque de bola de um lado pro outro, aí quando não tem o que fazer, toca no goleiro. Aí toca no ataque, tá marcado, toca para um lado, toca pro outro, até perder a bola ou a bola sai pro lateral. Então, assim, não tem uma variação, não tem um jogo. Podia até perder de 1-0, mas um jogo que você gosta de ver. E o Flamengo, ele tá no DNA do Flamengo. Ele tá na história do Flamengo, jogar bonito, jogar bem, jogar com raça. Esses são lemas históricos de qualquer cara que vier para trabalhar como faxineiro do Flamengo tem que saber disso. Entende? E a gente não tá vendo isso acontecer. Então, não é nem o problema de 1-0, porque no Corinthians ele ganhava só de 1-0, de 2-1, era sempre uma diferença de um gol, empatou muitos jogos lá na campanha que ele ganhou a Libertadores, mas o time do Corinthians jogava direitinho. O time do Corinthians não tomava sufoco. Ele tocava a bola de lado porque sabia tocar a bola, porque queria tocar a bola e não porque não tinha opção. O Flamengo hoje não tem opção e por isso toca a bola. Você vê na cara deles que eles estão perdidos, eles não sabem o que eles fazem. Só para você ter uma ideia, quando começou a nossa live aqui, o São Paulo estava perdendo fora de casa por 1-0. Pro Águia de Marabá do Pará, tá? Eu fui olhar aqui de novo, já tá 2-1 pro São Paulo. Ou seja, a virada aconteceu no intervalo. Eu quero saber se o Flamengo tem essa capacidade. Não. O Palmeiras saiu perdendo de 2-0 pro Independente Del Valle. Intervalo, virou para 3-2 lá na altitude. Eu quero ver se o Flamengo tem essa condição, porque pro São Paulo é um vexame. Mas o treinador é argentino, né? É um vexame perder pro Águia de Marabá. Tava 1-0. Já meteu dois. Eu pisquei o olho e já meteu dois. Entende? Eu quero saber se o Flamengo vai jogar como time de Série A, cara. Esse que tá sendo o problema. O Tite não, ele não tem, não tem essa, tipo, isso que tem muito o Diniz, esse que para mim chega até a exagerar, e tem o Abel Ferreira também, principalmente o Diniz, de pilhar muito o jogador, jogador em tricampo pilhado para brigar, para dar porrada, e até exagera, passa do ponto. O jogador entra pilhado em campo. O Flamengo não tem isso, cara. E já não tem há um tempo, e com o Tite não vai ter mesmo, né? Porque ele nem tem esse perfil. E o Flamengo já tem o lema que nem você falou. Principalmente, pô, eu conheci o Flamengo, o lema era raça. Da minha época, eu nunca vi times bons do Flamengo, só vi time ruim, mas com raça. Luta, raça, se entregar. Ninguém estava preocupado com o jogador habilidoso, jogador de técnico. Não, tem que ter raça. Se você tem raça, luta, perdeu o jogo, a torcida aplaude. Isso que a Sim, torcida queria ver. Isso dava, pô, é eu vi isso. no Maracanã, mas eu vi isso. O cara lutou, perdemos no futebol, mas o cara lutou, entendeu? Correu atrás, tentamos, não tinha outro jogador, ele teve que jogar num sacrifício, um moleque da base. E o Flamengo não tem isso. O Não, Flamengo tem. é hoje como uma empresa pública. Você passou, está concursado, acabou. Tá tudo bem agora tá tudo bem, pô. E aconteceu ainda uma coisa que é bom pra gente, mas que para eles agora eles conseguiram conquistar. Validou o trabalho, validou a presidência, a gestão. Ou seja, os caras agora já ganhamos, estão reclamando. Duas Libertadores, dois Sim. brasileiros, pô, estão reclamando, não tem que reclamar. Então, se você pressionar, pegar na ferida, não, mas a gente ganhou dois Libertadores, pô, calma aí. Pô, então você não pode cobrar mais? Tá tudo bem? Então vamos parar de pagar o sócio, vamos parar de comprar camisa.
vamos parar de ir no Maracanã, porque tá tudo bem, tá tudo ótimo. O time não tem isso. O time tomou 1-0, você sabe Se que o time fosse não vai virar. Você tem assim, o Real certeza. Madrid já tinha, o Real Madrid já tinha sentado na cadeira do conforto, porque já ganhou tudo. Isso. O Bayern de Munique é a mesma coisa, mas os caras parece que eles querem ganhar mais, cara. Tem uma sensação, eu acho que vem do diretor do clube, eu acho, entende? O Vem Real de Madrid, cima. ele quer dominar o mundo sempre. Ele Vem não de cima e quer vem da só. torcida também. A torcida quer mais. Não tem barriga cheia. Não, não estou satisfeito. Ganhou uma Champions. Não, mas eu quero a outra. Não, mas vamos deixar, vamos ganhar a Champions, mas vamos deixar o. Então vamos deixar a La Liga um pouquinho de. Não tem Não isso. tem Se o Ancelotti der mole na La Liga, ele roda. sim, Não tem brincadeira. Não tem. O jogador tá de barriga cheia, sai, vem outro. Ah, mas ele não interessa quem você é o Real Madrid. Não é o jogador. É o time. O time que tem sim. que se manter. Nesse sentido aqui, o Santos Gil falou aqui, ó, Guardiola em seu primeiro ano no City não venceu nenhum título. A gente já tinha conversado sobre isso. Qual a sua opinião da continuidade do trabalho? A gente já falou sobre isso. Eu acho assim, recentemente, já pegando esse gancho da pergunta dele, recentemente um cara que trabalhou com ele na comissão técnica deu uma entrevista dizendo que quando ele chegou lá só tinha jogador gordo. Então o Guardiola teve que fazer uma reformulação no elenco. Então, assim, essa comparação, eu mesmo já fiz essa comparação outro dia, mas depois eu fui estudar e percebi o que tinha acontecido no City para o Guardiola chegar e não resolver, porque aí não é só técnico, é uma questão de elenco. E o Tite, além de não ser o primeiro ano do Tite, ele não tem esse problema no elenco. Ele tem os jogadores que ele gostaria de trabalhar, ele não tem todos. Ele não tem um ponta-direita, ele não tem um outro lateral, mas ele não tem um problema no elenco. O Flamengo trouxe De La Cruz, o Flamengo trouxe o Vinha, trouxe o Léo Ortiz, o Flamengo trouxe o Rossi. O Flamengo tem uma capacidade de contratação que nenhum clube aqui tem. E ele não pode falar a mesma coisa que o Guardiola falou. Não, eu cheguei aqui, o City só tinha jogador gordo. Isso não é verdade, né? A gente agora tem a volta do Gabigol, que eu até daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Então, assim, ele já tem reserva. O Flamengo trouxe um garoto de destaque, que é o Carlinhos. O Flamengo tem uma base boa. Então, assim, dizer que o Tite vai se comparar ao Guardiola, eu acho que, primeiro, o futebol é totalmente diferente do que a gente espera, né? O Guardiola ele é muito mais ofensivo. Ainda que tenha a questão do jogo de posição, ele tem uma ofensividade que agrada ao torcedor. A gente não. A gente tem um técnico que se ele for campeão, ele vai ser campeão ganhando de 1-0, como foi no segundo jogo contra o Nova Iguaçu. Então, é uma comparação que eu já fiz, mas ela é um pouco inválida, né? Porque depois o Guardiola ganhou tudo que ele jogou. E o Tite, ele ganhou um Carioca até agora, né? E ele jogou os campeonatos ano passado, né? Então, assim, a gente não pode dizer que esse ainda é o primeiro ano do Tite. Eu continuo concordando com você de que ele não tem que ser demitido agora, até porque não tem ninguém para ser contratado. Agora, comparar ele ao Guardiola, eu acho que eu mesmo fiz essa comparação, mas eu acho que é um pouco de exagero, porque a situação ela não é comparável. Eu acho que alguém aqui perguntou alguma outra coisa, mas se você quiser comentar sobre isso, Ramon. Não dá para você comparar o Tite com o Guardiola. Não tem. O Tite você não dá para comparar nem com o JJ. Com o Guardiola é brincadeira, né, cara? Não tem nem. Eu acho que ele nem quis comparar o Guardiola no sentido de que o Só Tite deu um está exemplo, né? na mesma prateleira, mas em questão de histórico, né? Primeiro que o Guardiola vem de um outro time sendo campeão. O Tite vem da seleção sem treinar clube há pelo menos 6 anos, então já perde o ritmo, né? O Guardiola encontra um time terra arrasada. Nunca foi campeão de nada o City, nunca ganhou nada, né? Era um time que tinha dinheiro, mas não tem nem tradição na Inglaterra, né? E aí o Guardiola vem como sendo a estrela principal dessa nova fase financeira do City. O Tite não. O Tite vem com um time já montado, um time campeão, um time que já está brigando por campeonatos, né? Tanto é que ele não queria assumir o Flamengo, lembra disso? Ele assumiu, acho que em outubro, né? Ele não queria, forçaram ele, mudaram ele de ideia, insistiram com ele.
até ele aceitar que ele queria começar a partir da pré-temporada. Ou seja, o time ia estar mais atrasado ainda, né? Ele Pois começou é, antes ainda, porque estava nesse o time sentido não ele ir para tá atrasado. Libertadores. É. Porque o Guardiola ele entra, ele vê que o elenco não vai entender a mentalidade dele, ele tenta mudar esse elenco. O Tite, qual é a mentalidade do Tite? Eu queria entender. Porque É, então o problema é do elenco do Flamengo, como foi com o Guardiola, então por isso tem que construir jogadores que o Tite saiba jogar. Como é que é, vai ser o esquema? é justamente isso. Ele quer, Entende? ele tem um esquema 4-3-3 e tem que comprar jogadores que com essa característica se encaixem nesse localzinho deles. Senão ele não consegue arrumar mais nada. E além disso, ele tem o que compor o elenco. Uma família, conversar com o jogador, trazer o jogador para junto dele, que nem o Giovanni fala, conhecer a parte pessoal, ficar mais próximo intimamente do jogador, o lado humano. Então ele vai muito por esse ponto, como técnicos brasileiros fazem. Pô. Ganhamos Copa do Mundo não foi por causa de tática, foi por causa de jogador. Quer dizer, pô, vamos ganhar isso aqui, vamos jogar bola? Estão afim, vamos ficar aqui na moral? Ganhamos Copa do Mundo assim, não por táticas, por técnica de técnicos brasileiros, que os técnicos brasileiros sempre foram abaixo. Os jogadores se juntaram e vamos ganhar, entendeu? Fenômeno, Gaúcho, Rivaldo, vamos ganhar, vamos, então vamos. Chegou o Bebeto e o Romário, e Dunga, vamos ganhar, vamos, então vamos. Porque é reativo. O Tite é o que? É reativo. Ele só sabe jogar dessa É, forma. é, Não tem é variação, é isso. exatamente isso. A filosofia que o Guardiola tentava implantar esbarrou na questão física dos jogadores. Agora o Tite não tem. Ele não pode dizer, não, que eu estou tentando fazer uma coisa, mas os jogadores não estão entendendo. O JJ tentou fazer uma coisa que os jogadores não estavam entendendo, ele fez os caras entenderem, pô. Lembra do Tamal Arão? É um clássico, porque ele fez o Arão entender que aquilo que ele estava fazendo não estava bom para ele. Ele não gostava daquilo. O Arão tinha que fazer outra coisa. Aí o Arão foi lá e começou a fazer outra coisa. E hoje joga na Europa. Ele joga numa liga secundária? Joga, mas ele joga na Europa. Né? E ele joga na Europa pelo que ele fez aqui depois que ele aprendeu com o JJ. Agora a gente está chegando na reta final. Queria que a gente falasse da volta do Gabigol, dessa suspensão que ele teve, dessa expectativa. Na minha opinião, eu acho que isso, o Gabigol, a gente, inclusive nós começamos o nosso projeto aqui, o Gabigol já estava suspenso. Então a gente falou pouco, né? A gente já se conhece há um tempo, a gente já falava do Gabigol, que a gente sentia que o Gabigol não era mais o mesmo Gabigol, e inclusive se ele quisesse sair do Flamengo, estava tudo bem. Mas eu acho que deu um ânimo essa volta, principalmente nele, porque ele era muito marrento. A primeira coisa que aconteceu foi o Flamengo fazer um vídeo mostrando ele cumprimentando todas as pessoas lá no Ninho do Urubu, para mostrar que ele é um bom moço, não é aquele marrento lá com o pessoal do DOP que serviu de prova para suspender o cara. Então eu acho que pelo menos isso. Ontem ele deu uma entrevista, né, logo depois do jogo, que o cara fez umas 4 ou 5 perguntas e ele ficou para responder. Geralmente ele responde uma ou duas e sai correndo. E ele ficou ali para responder. Então eu já percebi uma mudança, pelo menos nessa postura dele, né? E pelo discurso dele de atleta. E aí o Fábio Jesus faz essa pergunta aqui, Ramon. Vocês acham que com a volta do Gabigol vai ter disputa com o Pedro pela vaga de titular ou o Gabigol ficar no banco? Eu acho que o Tite não vai mudar, cara. Ele vai ficar com o Pedro. Eu acho que ele vai ficar com o Pedro, mesmo a torcida não querendo, já vaiou o Pedro, né? A torcida não gosta do Pedro. A torcida quer o Gabigol de qualquer forma. Eu acho que o Tite não vai mudar. Ele tem repetido, ele tem as convicções dele. Ele não vai mudar o Pedro, só se Pedro estiver muito mal, perdendo. O Pedro sempre está fazendo algum golzinho, então eu acho que ele não vai mudar, cara. Ele vai continuar com Pedro, o Gabigol no banco, e não acredito que essa volta do Gabigol vá mudar muito o ambiente, para buscar algo, porque eu não vejo que o Gabigol queira buscar mais algo, ele já está satisfeito, perdeu um pouco, na minha opinião, perdeu um pouco do foco, não consegue retomar. Para mim, não vejo nada de diferente com a volta do Gabigol que vai mudar, não. Eu já tenho minha opinião um pouco diferente. Eu acho que isso vai criar uma sombra no Pedro. Acho que o Samuel falou isso na última live. Samuel, tô tentando te chamar aqui para entrar nesse finalzinho, mas não tá indo não. Tô te chamando de aqui de novo. Vê se vai o convite.
É, e eu acho que essa questão do Pedro ter um reserva, né? Isso motiva qualquer funcionário, qualquer profissional. Você ter ali um cara que tem uma idolatria, e aí isso provavelmente vai fazer o Pedro jogar melhor. Eu acho que tem uma postura diferente no Gabigol, pelo menos até o julgamento final, ele vai ficar pianinho, porque ele não pode se envolver em problema. Ontem, por exemplo, ele tomou umas 3 porradas, que o Gabigol, antes da suspensão, já partiria para cima e tomaria amarelo, e ele saiu tomando porrada com a cabeça baixa. Ele não foi nem em cima do cara. Então eu acho que já teve uma mudança, sim. Agora, mudança no sentido de futebol, que o Gabigol vai vir e vai destruir, é o que todos nós esperamos, mas eu acredito que não. Acho que o Gabigol tá pesado ainda, tá sem ritmo de jogo. É, eu espero que o Tite pelo menos consiga colocar os dois para jogar, porque ontem já deu para perceber que o Gabigol ele volta muito mais para pegar a bola, para pedir o jogo, que é uma coisa que o Pedro não faz. O Pedro não está sabendo fazer nem o pivô, que é uma coisa básica para um atacante, né? Então, assim, a minha expectativa não é de o Gabigol voltar a ser titular, mas dele dar uma empurradinha no Pedro para o Pedro ficar ligado, entendeu? Porque o Carlinhos não entra, né? Eu achei que fosse entrar ontem, você vê. Ele tá treinando, vindo de outro campeonato de artilharia, o Gabigol, pô, mal treinou, já passou na frente. Claro que é um ídolo e tudo mais, mas o Carlinhos já meio que tá esquecido, né? Sim. Bem lembrado, bem lembrado. Carlinhos, cara, era. Mas é aquilo, cara, ele não vai. Tem muito isso no Brasil de antiguidade, cara. Ele não vai chegar ali e botar um cara que chegou agora na frente, perder o elenco. Porque o elenco é mimado, os caras têm isso, os caras são mimados, não vão aceitar um cara, entendeu? E o cara tá lá esquecido. Só vai jogar se alguém quebrar a perna. Fala aí, Samuel. Fala aí, galera. Desculpa aí. Samuel no finalzinho. Desculpa. Sim, já chega. Temos 8 minutos de live aqui. Já chega falando aí qual foi a tua sensação. Tu deve ter ouvido o que a gente discutiu aqui, mas eu acho que vale mais a pena. Estava aguardando as compras aqui. Fala aí. Cara, então, a gente quer saber a sua impressão do jogo. Do Gabigol. Então, cara, isso aí é uma motivação pro Pedro, né, cara? É o que eu estava acabando de falar aí na hora que você me chamou, na hora que eu consegui entrar. Porra, enquanto ele estava confortável, ele estava ali, né? Não estava buscando muita coisa. Certo que o lance do gol foi único, né? Você falou sobre não sabe fazer um pivô. Realmente, foi horrível aquele pivô. O primeiro pivô que ele fez, ele, sei lá, não consegue se apoiar, não consegue largar o peso, não consegue ter força para fazer o pivô, né? Como a maioria dos jogadores fazem. É surreal o que o Pedro precisa evoluir como jogador, né? Apesar dele ter passado lá fora e tudo mais. Eu fiz umas 2 perguntas aí, mas acho que eu tenho 2 perguntas para você aqui. Uma é sobre o próximo jogo, a gente vai deixar para o final, porque a gente vai falar sobre esse jogo contra o Bragantino, que tem um tabu aí a ser quebrado, o Flamengo ganhando lá em Bragança Paulista. Mas eu queria saber 2 coisas de você. Você falou em off, e nos comentários também, que você tinha aí uma bomba para falar sobre técnico do Flamengo. Você disse que se o Tite cair, já tem um cara em mente. Quem é esse cara, Samuel? Esse cara treina o Flamengo sub-17, né, cara? O Felipe Luiz? Felipe Luiz. Mas ele tá muito cotado. Não pode. Ele não pode. Então, mas ele tá muito cotado, né? A diretoria do Flamengo, o pessoal de dentro, interno, tá cotando muito ele para, caso o Tite não passe da fase de grupo, é uma especulação, né? Vamos botar assim, né? Mas está muito forte na mídia, muitos canais aí de secundários, né? Não estou falando canais grandes, Sport TV, né? Nem Globo, mas os canais secundários. Mas eu estou dizendo é o seguinte, ele não pode, porque eu acho que ele não tem a licença A da CBF para dirigir clube da Série A ainda. Ele não pode. Eu não sei. Ele não pode. Eu não sei. Ele precisa ter uma licença da CBF, aí com essa licença ele consegue treinar times da Série A. Isso aconteceu com o técnico do Nova Iguaçu. Ele também não tem a licença A para dirigir. O técnico estava conseguindo treinar na Libertadores, estava conseguindo dirigir, porque estava sem licença também. Isso aí. Ele também não tem licença ainda. Não sei quanto tempo leva essa licença, que de repente até o final do ano que vem, ele consiga. Mas hoje ele não pode assumir, não. Bem lembrado, o Carlinhos não relacionou ontem. O Tite sair agora,
ele entre amanhã. Não estou falando isso para agora. Estou falando que o trabalho do Tite está no começo. Né? O trabalho do Tite não vingou ainda. Ele Não, não e você conseguiu sabe encaixar o. que ele, na minha opinião, é um cara que eu queria ver treinando no Flamengo. O Felipe Luiz é um cara que eu queria Você ver. tá Eu não sei o entendendo? Ramon, acho que o Ramon não gosta muito dele, não, mas eu queria ver. Bom, Só que eu acho que é a, isso. Ele não... eu discuti com o Ramon sobre o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno jogador e Ronaldo Fenômeno pessoa. Ronaldo Fenômeno jogador, que qualquer um quer ter ele no time. Agora, Ronaldo Fenômeno pessoa é um cara fora a parte. Um cara que eu não queria nem presença comigo confirmado em algum show. Agora o Felipe Luiz está se mostrando um ótimo treinador. Né? Sim, Se ele não me tem engano, ganhado tudo lá, perdeu, né? foi vice-campeão, né? Foi vice-campeão naquela Orlando Cup, né? Se eu não me engano, bem no início do ano. Acho que foi vice-campeão, tava na semifinal. Estava na semifinal. O, Eu não Orlando acompanhei, alguma coisa. não. Eu vi que ele tava fazendo uma boa campanha lá com o time tava jogando bem, E- mas eu não, não, tava, o time está jogando, não tá bem acompanhei, não. encaixado. Sim, o time está muito bem, tá bem encaixado. Então, essa parada dele, eu tô vendo muito forte, tá como a parada do Gabigol. Ah, vai pro Corinthians, vai pro Palmeiras, vai ser uma moeda de troca lá para fora. E essas notícias, essas coisas assim, tá vindo muito forte, né? Então, não tô falando que seja fake news ou coisa do tipo, mas é uma coisa pra gente ficar ligado e se orientar, e se procurar filtrar e se informar mais um pouco. Porque Sim. isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Outro número, eu sou o cara dos números, né? Então, eu estava pesquisando, né, essa semana, se o Tite cair, né? Se o Tite cair, aí eu fui pesquisar sobre o trabalho também do Abel Ferreira. É uma coisa juntando com a outra. O Abel Ferreira está desde 2020 no Palmeiras, né? São 4 anos no Palmeiras. Vocês sabem quantos treinadores passaram no Flamengo depois da saída do JJ? Sim, acho que foram uns 7 ou 8, né? 8, ou seja, 2 por ano. Como é que É, uma pessoa consegue por isso manter que eu um acho que não tem trabalho? que demitir o Tite. Eu acho que não tem que demitir o Tite. Tem que fazer uma análise do trabalho dele até o final do ano. A gente é muito ansioso, Sim, o torcedor do Flamengo, óbvio, e vai querer trocar agora. Mas, assim, trocar agora não é garantia de que vai dar certo, entende? Até porque quem vai sim, botar agora? não, Por exemplo, Felipe sim, Luiz. Felipe Luiz não pode. A maioria está empregado. Aí vai falar do Vojvoda. Vai falar de algum argentino maluco aí que já passou. Pô, os caras têm problema com a língua, até se adaptar. É um ano perdido, se você é um pensar ano. dessa forma, né? Mas essa questão mas vou dizer assim, o time do Flamengo está pronto, né? Não tem peça de posição 100% para cada posição? Não tem. Mas o time do Flamengo está pronto. Eu acho que essa mentalidade do treinador de puxar a responsabilidade como o Abel Ferreira faz, você botou um caso muito, muito interessante. O Palmeiras foi para o intervalo perdendo 2-0, voltou, virou para 3-2. Se o Flamengo, se acontecesse com o Flamengo Não, não lá aconteceu, fora. não. O Flamengo não conseguiu nem abrir vantagem. É esse o ponto. Eu Então, tava falando o exatamente disso no Bragantino jogo de foi São Paulo agora. São Paulo tava sim, perdendo de 1-0 e acabou de virar o jogo, entende? É claro, é um time pequeno, é o Águia de Marabá, mas foi lá e tava perdendo de 1-0 e virou. O Flamengo, se estiver perdendo pro Amazonas, lá em Manaus, por 1-0, vai virar o jogo ou não vai vai levar virar, pros não. pênaltis? Porque o Esquece. Tite vai botar Não vai, mais um cara. zagueiro, Se, vai segurar, porque aqui foi aquele, 1-0 aí 1-0 é pênalti. E aí? se aquele Entende? Esquece. ponta lá, É, aquele. Como é que é o nome dele? Serafim, né? sim. Ele é meio armador, ponta ali. Serafim. Meu irmão, se tivesse mais 2 Serafim, um querubim, um arcanjo e um cavaleiro Meu irmão, o Flamengo tava ferrado, parceiro. Tava, Podia. tava. O cara é bom As jogador. 7 Bom jogador. Vale até a ali. pena procurar ele, Porque, né? Saber se ele é novo. Bom ponta ele. eu nem Ousado, né? Jogar procurei, no cara. Eu ia procurar Maracanã, hoje. lotado, contra o Flamengo. Eu ia Partiu pra procurar hoje dentro. na hora do trabalho, mas infelizmente o Ramon inventou de trazer muita gente para trabalhar lá com a gente lá hoje.
né? Pra gente, né, fazer um bom Deixa eu serviço. só, deixa eu só te Acabei. interromper aqui, Samuel. A gente faltam 20 segundos aqui para bater 1 hora. Eu não sei se o Sim, Instagram vai fechar a live aqui na cara de vocês. Então, se isso acontecer, a gente não vai voltar. Já agradeço a presença de todos. Se nessa virada a gente conseguir mais de 1 hora, a gente ainda conversa mais uns minutinhos para a gente poder falar desse jogo contra o Bragantino e também para o Ramon falar um pouco da entrevista do Tite. Ó, vai virar agora. Ó, virou 1 hora, não acabou. Então a gente pode continuar aqui. tá Queria bem. que a gente falasse só essas duas coisas, não vamos alongar muito a live, não. É só Vamos para não. a gente comentar o jogo contra o Bragantino, tá? Tem um tabu aí, o que, que a gente espera, o que, que acontece se o Flamengo perde para o Bragantino? É normal, Ramon, perder para o Bragantino lá, nessa fase? Não é normal? E a outra coisa que o Tite falou, deu a entender que o Matheus Cunha seria o goleiro titular do Flamengo aí na Copa do Brasil. Você acha uma boa escolha ou deveria manter o Rossi? Porque isso aí é um estilo europeu, né? De manter um goleiro em cada competição. Queria saber o que vocês acham aí. Aí vocês falam na hora que vocês quiserem. E já vou deixando aqui pra galera, que a gente já tá chegando no finalzinho. Quem ainda estiver aqui, se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão aqui, algo pra gente debater, fica à vontade aí, tá? Eu, Começa, Ramon, que tá sem falar um tempo já. para mim, o goleiro tem que ser um só. Não sou muito fã do Rossi, mas ele, para mim, é o titular e deveria jogar os dois campeonatos. Eu não tenho essa mentalidade europeia, não. Para mim, é um goleiro só e o outro goleiro tem que esperar a vez e, quando aparecer a oportunidade, agarrar, defender pênalti, resolver. Mas eu não concordo com cada um, mas é Mas o Tite você com não, as assim, convicções dele. ontem os dois sabem jogar com o pé. Vocês não perceberam que ontem, aqueles chutões que o Rossi deu, o time começou a tocar um pouco mais a bola? Não tô falando do resultado do jogo, eu tô falando só desse ponto. Porque a torcida tá um pouco impaciente com aqueles chutões que o Rossi dava. Você não acha que mudando o goleiro muda um pouco essa saída de bola? O que você acha, Samuel? Cara, muda sim, porque você vai cadenciando o jogo. Apesar que eu sempre queria o Gerson no meio, né? Só que o Gerson ontem, meu Deus do céu, cara, deram um sonífero pra ele, deram o Ele que? toma todo dia sonífero, cara. Ele é Pastilha de muito lento. freio. Ele é- Cara, ele. Não, ele pode até ser lento, mas ele não era um cara lento, né? Agora ele tá pior. Você cadenciar o jogo, você, né? Saber Mas tocar a não bola, pode falar levantar a mal cabeça e do tudo mais. Gerson agora. Hã? Desculpa te interromper, mas não pode falar mal do Gerson, porque ele veio de operação agora recente, uma operação séria, do Hã? rim, é. entendeu? Então você não pode, cara. É isso, cara. Ah, não Infelizmente. pode. Não, não Não pode. pode. Ó, vou Ah, aproveitar aí desculpa. vocês para a gente falar então a nossa última questão aqui na pauta, que é o jogo do Bragantino. O Flamengo joga sábado, 7 horas da noite. Então a nossa live, teoricamente, seria no domingo à noite. A gente arredonda o horário aí, de repente, no 7 horas da noite, né? Para a gente ver como é que é o público. 7 horas da Sim. noite no domingo, né? E não 8 horas. Mas o Flamengo joga fora de casa. Queria que vocês falassem um pouco da expectativa para esse jogo aí. Lei do ex, né? Ortiz na zaga, golzinho de cabeça, vai quebrar esse tabu aí, e é tudo nosso. A gente precisa urgentemente fazer 3 pontos, entendeu? E tira o atacante fixo ali, o Pedro, o Gabigol. Pode botar até o Gabigol, que ele vem mais para trás, ele pegando mais a bola, deixa os pontas armando. Faz igual o Real Madrid, né? Trabalha sem atacante fixo e os caras fazendo um rolo compressor. Se você reparou no jogo de ontem, o meio de campo, né? Tanto os volantes quanto os meios armadores foram andando em bloco, assim. Se você reparar do 10 minutos para lá depois do gol, você vê que eles estavam andando em bloco, tava fazendo como eu falei, o rolo compressor. Iam tocando, ia pressionando, aí voltava. Aí trazia Que time que o você tá Amazonas. falando, Samuel? O Flamengo ontem. Se você reparar, Rolo dos 10 minutos para lá. compressor o Flamengo ontem? Eu não Sim, vi. não, tô falando em relação ao toque de bola. Não tô falando meter pressão, Ah, mas o tá, toque tá. de bola. Então, não, porque se fosse assim, tinha sido 30-0. Né? Se fosse um rolo compressor mesmo, É. tinha sido uns 30-0. Se o pessoal entrasse de só tocar a bola, o Lohan usar um pouco mais da habilidade dele, se o Lohan usar um pouco mais da individualidade dele, ele conseguiria passar pela defesa ali facilmente. Só que não sei se ele tem medo de fazer alguma jogada e dar errado e ter um contra-ataque. O contra-ataque do Amazonas, sem querer, ele é rápido. Aquele Serafim ele é muito rápido.
Ele tocou a bola, passou por dois ontem, que eu fiquei assim, eu falei assim, caraca, meu, se esse cara tem mais um pulmão aí, eu achei ele carrinho do gol. Ele voltava, pegava no meio, ia para outra ponta, voltava, eu falei assim, rapaz, esse cara é chatinho. Eu acho que ele é novo, ele. Eu não sei se quantos anos ele tem, não. Mas se ele for lapidado, pegar um time grande aí, ele vai se tornar um bom atacante, um bom ponta direita, ponta esquerda, Tem que ver a dependendo de idade onde ele quiser jogar. dele. Tem que ver a idade dele. Ramon, então finalizar contigo aí, que na verdade a gente já falou um pouco do jogo, né, de ontem. Então o Samuel entrou agora, mas quem está aqui com a gente, na verdade, já está acompanhando a nossa discussão e falamos até um pouco sobre isso que você falou. Claro que a sua visão, ela sempre acrescenta, porque ela tem uma visão um pouco mais ousada, né? Inclusive, algumas coisas já têm acontecido quando você falou que precisava de 4 atacantes. Ontem o Tite colocou 4 atacantes. Então, é sempre muito plural aqui a nossa discussão. Mas como a gente já falou sobre isso, eu queria só que o Ramon finalizasse falando sobre o Bragantino, que é esse tabu aí de jogar fora de casa. E lembrando que o Samuel promete, né, Samuel? Que na próxima live ele vai estar aqui desde o início, não é isso, Samuel? É isso que você queria Com falar aqui certeza, também, com né? certeza. Com certeza, Ah, tá. espero Fala aí, sim. Ramon. Esse jogo contra o Bragantino é manter o que já vem sendo feito, cara. Não vai mudar, não tem como criar expectativa. Você falou do tabu de jogar lá contra o Bragantino. Qual é o tabu? Eu não sei o tabu. O tabu Quantos jogos? é não ganhar, é ficar tá um tempo sem ganhar o Bragantino lá. Vai continuar, cara. Não vejo, Tu não acha que não vai vejo. ganhar? Amanhã eles vão acordar e vão. Você acha que no sábado eles vão acordar e vão para cima do Bragantino? Não acredito, cara. Que nem eu falo. Algumas previsões eu quero estar errado, totalmente fora de noção, cara. Mas vai continuar a mesma coisa, aquele joguinho pragmático. Tomara que numa bola o zagueiro do Bragantino erre um passe, pise na bola, o Pedro consiga fazer 1-0 e a gente fecha a casinha, tome sufoco e ganha de 1-0. Se isso acontecer, vai ser o mundo perfeito. Mas o meu palpite para amanhã, assim, é 0-0 com um gol anulado do Red Bull. Na verdade, o tabu aqui, eu não estou conseguindo achar exatamente aqui, que eu peguei essa pergunta de alguém que fez aqui o comentário. Eu sabia que tinha um tempo sem derrota, mas eu peguei uma notícia só do ano passado, de que o Flamengo não ganha do Bragantino lá há 30 anos. Não ganha, não ganha. Então, esse é o tabu. Parece aquela Infelizmente, época, né, Ramon, que o Flamengo ia pro Paraná e não ganhava de ninguém no Paraná, lembra disso? tinha uma época que eu peguei, eu sofri muito, era jogo fora do modo geral. Do modo geral. No Sul, esquece. Por incrível que pareça, contra o Corinthians lá, a gente sempre deu sorte, inclusive com time ruim. Agora no Sul, esquece, não tem como, Era não tem como. pacote. Era pacote. Não adianta nem esquentar a cabeça. Era normal. E com o antigo Bragantino, né? Como não estava na Série A também, a gente não jogou tanto. Por isso tem bastante tempo. Mas, assim, puxando por esses últimos anos, ganhar lá é difícil, mesmo com um time bom. Então, eu não vejo uma vitória, não consigo, por mais otimista, ver uma vitória contra o Bragantino lá, não, cara. Então, eu vou me dar satisfeito com essa era Tite de um empate e um ponto. Não vou botar o sarrafo alto, não vou reclamar, que para não falar que eu estou exigindo muito, eu estou reclamando sem necessidade. Então, um empate e eu vou estar satisfeito e vamos estar aqui na próxima live comemorando um ponto positivo. O Giovanni está só complementando que o Flamengo nunca ganhou do Bragantino em Bragança Paulista depois que se uniu ao Red Bull. Esse seria o tabu. Então, né, nem de 30 anos, é nunca na história, porque o Red Bull Bragantino tem pouco tempo também, né? Mas vamos lá, o retrospecto ele é a favor do Bragantino, né? São 7 vitórias, 6 empates e 6 vitórias do Flamengo. Eu acho importante os 3 pontos por conta do Brasileirão, não pode perder ponto assim, ainda mais nesse início. Eu acho que pro trabalho do Tite é fundamental, né? Porque lembrando que na outra terça-feira
já tem um jogo decisivo contra o Palestino lá, e o Palestino acabou de ganhar o jogo contra o Milionários. Então, o Palestino vai jogar sério contra o Flamengo. Não vai ser fácil jogar contra o Palestino lá, apesar de ter ganho aqui de 2-0. E aí, se o Flamengo perde pro Bragantino, ele entra muito pressionado. Eu acho que o Tite também. Acho que o Tite sai pressionado. Mas é isso. Queria perguntar pro Samuel se ele tem alguma outra coisa final aqui para falar, para a gente encerrar. Já passamos Vamos aqui de 1 hora. encerrar aí antes do Samuel falar do Landim, não, né? O Landim falou Entendi. que o Gabigol ia passar, não... Fala aí, Samuel. Tu vai Não falar entendi. o quê? Faz uma pergunta aí. Não entendi. Não, a pergunta não é pergunta não, Samuel. É só para você dar a sua palavra final, porque você chegou agora. Então, vou falar com você. Então, um beijo para todos aí. Obrigado, Daniel, por ter aceitado aí fazer a última... eu tô tentando te aceitar um tempo. Não sei se tu tem ouvido lá, mas não deu aqui. Não tava indo. Mas desculpa aí, pessoal. Desculpa os nossos flagramáveis. Tem uma galera aqui que é do fã-clube do Samuel, porque só quando o Samuel entra que a galera entra. Eu acho que eles sabem quando é que o Samuel vai entrar. O Marcelo Gomes, por exemplo, só entrou agora. Mas tá tudo bem. A gente tem acabou agora o jogo do Botafogo, ele tá lá no estádio. Tá lá no Milton Santos. Então é isso. Tá ele? O jogo Botafogo, inclusive, foi 1-0 o Botafogo, né? Mas eu foi acho 1-0. 1-0, acabou gol o jogo, anulado no finalzinho. Acabou agora. Vai começar Palmeiras e Botafogo de São Paulo. Então vamos desligar aqui que o Samuel vai ver o jogo do Palmeiras, né, Samuel? Também, ele assiste a todos os jogos. Vou virar a vamos câmera, correr vou aqui virar com a a câmera. live, porque ele vai assistir. Olha lá. Ó. Deixa eu ver. Virou? Virou não. Virou não. Tá O preso São aqui. Paulo parece que também ganhou, né? Ganhou de 2-1 de Tá virada. Olha lá, ele tá vendo o jogo do Palmeiras, é isso aí. Tá certíssimo. Antenado. Vai vendo aí pra gente estudar o nosso próximo adversário. Galera, obrigado mais uma vez pela participação de todos. Lembrando então que o nosso próximo encontro é domingo, na live de domingo, porque o Flamengo joga no sábado. Mas até lá a gente tem muito conteúdo lançando toda hora um short, toda hora uma notícia, não só sobre o Flamengo, sobre os esportes também, como vôlei, futebol feminino. E de vez em quando a gente lança alguns cortes também no nosso canal no YouTube, @Flagramaves. A gente está movimentando ele aos poucos, mas o nosso objetivo é também lançar alguns vídeos um pouco mais longos, que não sejam nossos cortes aqui. O Samuel, ele gosta de falar de algumas coisas, então a gente vai lançar vídeos lá. Tem vídeos históricos do Flamengo que estão sendo produzidos. Então acompanha a gente nas redes sociais, entre a live de hoje e a live de domingo, beleza? Agradecer aí a participação da galera. Só a última pergunta do Marcelo. Daniel, fala aí, tem que vender o Gabigol ou não? Eu acho que ainda é cedo para falar, cara, porque ele tá voltando de um doping. Eu acho que ele não vai nem usar jogar por outro clube, assinar nenhum contrato, mas acho que tem que esperar o meio do ano acontecer alguma coisa aí. Se ele pedir 3,5 milhões de salário, como já foi ventilado, não vale a pena não, porque ele não joga futebol para isso. Mas a gente conversa mais sobre isso na nossa próxima live, beleza? Obrigado, Samuel, obrigado, Ramon, a gente se vê, pessoal. Valeu. Abraços. E os flagramáveis, né, Ramon? Vai, flagramáveis. Valeu, Obrigado, gente. Valeu.